Pedimos a sua atenção, porque a partir de agora, iremos transmitir através desse veículo de comunicação, programa Jesus, a Verdade que Liberta, com Missionário Ramalho. Graças a Deus, a paz do Senhor Jesus, estamos aí começando mais um programa, Jesus, a Verdade que Liberta, esse programa que tem falado da palavra de Deus, palavra genuína, verdadeira, aonde nos dá as instruções para chegar ao reino do céu, enxergar e entrar no reino do céu, né? Então, nós estando no reino, se nós estiver fazendo a vontade de Deus, tudo que acontece nas nossas vidas está certo, é bom, é correto e garante a vida eterna. Então não adianta nada, como disse o próprio Jesus, o homem ganhar o mundo inteiro perdendo a sua alma. Então significa que qualquer coisa que você fizer fora da vontade de Deus não é vantagem. Você leva desvantagem porque você está perdendo a alma, ou seja, está prejudicando a alma, né? E não está favorecendo no sentido de caminhar para a vida eterna, para a salvação. Então, quando você faz a vontade de Deus, tudo que está dentro da vontade de Deus é produtivo, é eterno, né? De maneira que a tua alma está salva. Então é para melhora, porque melhora, quando a gente diz, é no sentido da caminhada, que é longa, né? E que você vai vencendo obstáculo, toda vez que erra, paga um preço. É isso que eu quero dizer aqui. E você, quando você faz certo, você continua caminhando, está aprovado por Deus, protegido por Deus. Você vai se lavando, se santificando e o Senhor te justificando. Então você está correto, né? Então sabemos que não tem outro jeito de você servir a Deus senão andar nos caminhos do Senhor. Então em Hebreus capítulo 10 e o versículo 38, é um versículo bem conhecido. Hebreus capítulo 10, versículo 38, que diz, porque... ou seja, mas o justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Então o justo viverá da fé. E fé é exatamente conclusão de um projeto, vamos dizer assim. A persistência em um plano, em um projeto, né? A persistência, a construção, a conclusão de uma construção, de uma caminhada, de um sonho, como que seja assim. Então veja o que é isso. Você não desistir nunca. No caso aqui da salvação, você não recuar, você não murmurar, não desanimar, não desacreditar, que é exatamente parar, né? É exatamente esfriar, né? Aí está dizendo aqui, aquele que recua, a minha alma não tem prazer nele. Então, quando você está fazendo, você está agindo, então Deus está com você, né? Que é nesse sentido de você ouvir a palavra de Deus e procurar cumprir com a palavra. Acreditar na palavra. Quando eu acredito numa coisa, eu procuro fazer exatamente aquilo que eu acreditei. Né? No caso da palavra de Deus, eu acredito na palavra de Deus, não só no sentido de salvar, mas no sentido de condenar. Não é bem que Deus condene, é que você se condena se não aceitar a vida, não aceitar o conselho. Então a palavra de Deus o que é? É um escape, é para você escapar. Uma maneira de você aprender a se salvar, aprender como se salvar, aprender o caminho da vida, o caminho que te leva à salvação, à vida eterna.
a aproximação de Deus. Como eu já falei no início aí, que isso é uma caminhada, por isso que Jesus disse que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então é porque é uma trajetória, né? Então você, quando acredita na palavra de Deus, não é só isso. Acreditou, acabou, já está salvo. Não, você vai ter uma trajetória de crença. Você vai continuar vivendo como homem na terra, como qualquer filho de homem, como qualquer criatura de Deus. Mas a mudança é que você a partir daí você vai obedecer a palavra. Você vai acreditar na palavra, sabendo de que a palavra, se você não obedecer, você é condenado. Então você vai andar nessa fé que é exatamente acreditando nisso. Quem não tem Jesus, e ele não aceita isso, ele acha que está salvo de qualquer jeito, vai levando, acha que isso tudo é conversa fiada. Mas isso se chama fé. Então, Romanos capítulo 10, versículo 17, a fé, o crer pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus, né? Então veja aí que nesse sentido é como que eu queira aprender qualquer profissão, eu vou ter que acreditar na palavra do instrutor, né? De sorte que a fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Então eu acredito quando eu começo a dar ouvido, verdadeiramente no sentido de não entrar pelo ouvido e sair no outro. Não, eu gravo a palavra. Gravar no sentido de saber que aquilo é verdade e eu escapo por essa palavra. Ali está o meu escape, ali está a minha vida eterna, ali está a vida da minha alma, eternamente. Se eu não fizer isso, não é que Deus condenou, eu já sou condenado. É porque eu não quis o escape. Sabe aquela instrução de um instrutor, de que para você não se acidentar, fazer conforme o instrutor falou, de segurança ali. Aí se você não obedece isso e você cair ou se acidentar, o problema foi teu, não do instrutor. Então a Bíblia é exatamente uma instrução de segurança. Para você, se você obedecer a palavra aqui, que é do próprio Deus, do Criador, então você tem vida. Você escapa. Se não aceitar as instruções, você está perdido. Então isso é realidade. Então veja, além disso, desse conhecimento da palavra que você precisa ter, que você não pode acreditar numa coisa que tu não sabe. Então por isso, crer pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus, nesse sentido de salvação, não no sentido de plantar mandioca. Sentido de produzir soja, essas coisas. Não, estamos falando de ir para o céu, de ser santo, lavado pela palavra, santificado e justificado pelo nosso Deus, para viver com Ele para sempre no céu, para ser arrebatado, participar do corpo de Cristo, da noiva do Cordeiro, né? Para você participar da igreja de Cristo. Então você tem que pegar essa instrução aqui. Se você acreditar na palavra de Deus, a fé pelo ouvir e ouvir pela palavra. Então eu vou ter fé quando eu começo a dar ouvido a essa palavra. Aí eu vai crescendo a minha fé, porque Jesus, ele é o autor e consumador da fé. Hebreus 12, 2. Então veja que aqui, nesse caso aqui, que está falando espiritualmente, aí a fé é pelo ouvir a palavra de Deus. Aí eu vou ouvindo e vou andando. Eu vou continuando a minha vida terrena
conforme Deus está me instruindo. Então aqui, o que vem para mim? Tem o Espírito Santo para me ajudar, me ensinar, dizer o que eu devo fazer e o que não devo, me ajudar nas fraquezas e interceder por mim. Aí é um dom. Aí eu vou ter os dons do Espírito, se eu quiser. Tudo é se quiser, claro. Você tem o livre-arbítrio para não querer nada. Mas você vai ter aí o Espírito que vai te ajudar a você frutificar. O que é frutificar? Como uma árvore que ela foi plantada, aí vem ali as folhas e tal, fica viçosa e começa a florescer e dar fruto. O que é isso? No reino do céu você começar a melhorar. Você começar a se limpar mesmo, se santificar, se livrando dos erros, dos pecados. Sabe um motorista, que ele começa, ele dá várias falhazinhas, porque eu sou novato aqui na profissão, mas depois ele pega uma prática. Ele vai praticando e ele fica prático, vai melhorando. Ou seja, ele vai parando de errar, diminuindo os erros dele. Então, do mesmo jeito é com Deus, você vai melhorando em Deus. O Espírito vai te convencendo, te instruindo de maneira que você aceita isso, porque se você não quiser melhorar como motorista, não melhora mesmo não. Mas se você quiser, você melhora. Você diminui as falhas. Da mesma forma, um crente. Se ele aceitar as instruções do Espírito, então ele vai frutificando, que é os frutos do Espírito, que é exatamente você ir ficando mais crente, confiando mais, olhando sempre para Jesus. Quem é? Palavra. Autor e consumador da fé. Ele que te dá a fé, ele que confirma essa fé. Então, aí o justo, ele vive disso. Quanto mais você se santifica, mais tem vida. Quanto mais você se lava, se santifica, mais você se aproximou da santidade de Deus. E mais justificado você fica. Então, aí você está vestido na couraça da justiça. Você está protegido pelo próprio Deus. Aí você vai melhorando isso aí, mantendo, pelo menos se mantendo. Aí não pode recuar, ou daqui para frente. Até estagnar é meio ruim, mas ainda é melhor do que recuar. Agora, tem que prosseguir. É um caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, andando sempre na verdade, que é a palavra de Deus. Então veja que em Hebreus, aqui o versículo 38 que nós falamos, Aí o 39, que é o último versículo do capítulo 10, e é o próximo do que eu li, que é 38, aí vem o 39. Nós, porém, não somos daqueles que se retira para a perdição, mas daqueles que crê para a conservação da alma. Então, não é daquele que se retira, abandona o barco, cai fora, recua, não enfrenta a batalha, porfiar por entrar pela porta estreita. Você larga de porfiar, você larga isso aí e volta ao mundo, Nós, porém, não somos daqueles que recuam para a perdição, mas daqueles que crê para a conservação da alma. Se mantém na fé. Então, fé é exatamente você persistir naquilo que acredita. Então, não é só dizer que acredita, mas tem uma conclusão dessa crença. Tem aí uma produção, uma edificação, uma construção nessa coisa aí que você acredita. E nesse caso aqui nós estamos falando do reino do céu. Você acredita nas palavras do Senhor,
Então você vai agindo conforme a palavra, as instruções do Senhor. Aí isso chama fé. Então você se mantém. Aí você vai se aprofundando nisso. Você vai crescendo nisso, se aproximando do Senhor, que se chama santidade, né? E Deus, ele vai te dando mais. Cada dia que você se aproxima de Deus, mais sabedoria você tem. Mais inteligência, mais paciência, mais fruto você dá. Melhorando, saindo do natural para o espiritual, para o sobrenatural. Saindo aí da incredulidade para a crença. Saindo da escuridão, que é falta de entendimento, para a luz. Você vai saindo de uma vida de pecado, de concupiscência, para uma vida santa. Então você vai se transformando, apesar da pessoa. Por isso que o homem natural não compreende mesmo, e as pessoas criticam os crentes, porque a pessoa continua a mesma coisa, é uma pessoa. Do mesmo jeito, não vai mudar o cabelo, não vai mudar nada, porque passou a ser um crente. Não vai mudar o físico dele, se é baixinho mesmo. Quer dizer, não fisicamente não. Mas o apóstolo Paulo, quando ele diz que numa grande casa há vaso de honra e vaso de desonra, né? Há muitos vasos, ele diz, vaso de ouro, de prata, de pau, né? de pedra. Então veja aí que tem as qualidades, tem vaso de honra e vaso de desonra. Então você é um vaso, você está cheio de Deus. Já outros cheio de pecado, de maldade, cheio da parte maligna, carnal, terrena, que é a mesma coisa. Terra, carne, terra e diabo é a mesma coisa, né? Então é o mundo. Não tem nada a ver com o reino do céu. Quando se trata do reino do céu, você isolou a carne, isolou no sentido de não fazer o que quer. Você isolou o mundo, isolou o diabo. Os demônios, a força maligna, a parte do mal. Então isolou essas três coisas para lá. E você ficou com Pai, Filho e Espírito Santo, você é a palavra, né? Então é isso aí. Lavagem, santidade e justificação. Justiça, né? Andando em justiça. Então veja aqui o versículo primeiro, que eu li aqui, o último do Salmo, Hebreus 10, 39. Aí entra no 11, que é o versículo primeiro aqui. É um versículo que faz a gente compreender mais ou menos, até pelo natural, você entender o que é fé. Porque no natural, eu já falei, a fé é você dizer, rapaz, esse ano eu quero produzir milho. Aí você chega naquele tempo certo, você prepara a terra, com trabalho, enfrentando aí o maribondo, tucandeira, cobra, espinho, tudo enquanto é ruim. E você prepara a terra com muito suor e trabalho, é porque está acreditando que vai produzir milho. Então isso se chama fé. Aí você não só diz, rapaz, se eu preparasse uma terra, eu ia produzir milho. Você sabe, acredita, mas no entanto não conclui a crença, que é exatamente, não vai lá preparar a terra. Então a fé é isso aí, você fazer, agir, concluir. Então prepara a terra, planta, chega o dia, aí vai cuidando desse milho, tudinho, porque senão os bichos comem, as pragas, tudo, o mato toma conta de tudo, então você tem que cuidar, até ele dar o fruto e você colher. Então a persistência naquilo para a conclusão, né, da fé, né? Então aqui é a mesma coisa, aqui nesse versículo primeiro do capítulo 11 de Hebreus, ele fala mais ou menos que dá de se entender o que é fé, né?
Então o versículo 1 diz: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que se não vê. Então veja aí que é o firme fundamento. Você está firme num projeto, que é exatamente de você ir para o céu. Paulo fala que nós temos que colocar o capacete da salvação, que é exatamente essa firmeza, você proteger a tua mente para não vir uma heresia e um conselho errado e você sair dessa confiança, dessa esperança, dessa que você está acreditando numa coisa que está esperando ainda. Como que fosse o milho, você está acreditando que vai vir as espigas de milho. Se você fizer certinho até lá, vai produzir. Então, do mesmo jeito, é o reino do céu. Nós acreditamos que existe e que eu vou buscar esse galardão. Que essa conclusão, a minha salvação, depois da minha morte, eu ter a minha vida eterna com Deus. Eu confio nisso, eu acredito que as palavras do Senhor dizem isso e é verdade. Aí eu vou fazer conforme o Senhor está dizendo, senão eu também, o que está dizendo que vem contrário a mim, vai vir. Que é exatamente não acreditou, é condenado. Então, o firme fundamento. Então você fundamenta essa esperança tua nisso aí, na vinda do Senhor, sabe que isso é verdade, Ele falou que vem buscar e vem mesmo. E aí você vai à prova daquilo que eu não estou vendo, mas eu tenho certeza. Aí ele diz no versículo 2, porque por ela os antigos alcançaram o testemunho. Né? Então as pessoas, tem tanta gente aqui, né, quando você vai ler até o versículo 39, 40, aqui está falando de pessoas que acreditaram de maneira que foram aprovados por Deus, exatamente justificado, porque acreditaram nas palavras dele, persistiram naquilo que está dizendo na Bíblia e deu certo. Então, por ela quem? A fé. Os antigos alcançaram o testemunho. Versículo 3. Pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Ou seja, a palavra de Deus criou todas as coisas e nós vivemos pela palavra. Vai ter salvação pela palavra. Deus criou tudo, não que Deus errou. Quem errou foi o homem que pecou, se afastou, se separou de Deus. Mas Deus preparou tudo isso aqui para o homem retornar a Ele. Mas eu preciso acreditar nessas instruções aqui, porque senão eu não vou para lá. Não tem como. Porque além da instrução, eu ia dizendo agora há pouco e não falei, vem aí, eu falei ainda do Espírito Santo que ajuda, vem um poder de Deus a meu favor. Eu vos dou poder para pisar serpente, escorpião e toda força do inimigo, do maligno. Toda força. Ou seja, você vence tudo, o mal, se você acreditar na palavra. Então está dizendo aqui que por ela, né, ou seja, pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados. Então Deus criou só na palavra. Então Ele não me salva pela palavra, claro. Eu sou criatura dele também, já está ordenado que era para preencher o mundo de pessoas. Aí o homem caiu, mas não ficou prostrado, porque Deus, pela palavra dele, prometeu, fez uma promessa, um projeto de retorno do homem. E eu acredito nisso. Jesus veio, o próprio Deus se fez carne e habitou entre nós para nos resgatar. Abriu esse caminho, deixou as instruções, eu sigo isso e eu sou ressuscitado como ele foi. Então é isso que está dizendo aqui.
na palavra de Deus, nos ensina isso para nós ficar firme, acreditando que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Ou seja, só para fugir às regras aí da gramática, né? Diz, aquilo que se vê não foi feito do que se vê. Então foi a palavra que criou, não foi uma coisa que se fez. Não, de maneira nenhuma. Então a palavra de Deus que criou todas as coisas, aquilo que nós estamos vendo não foi feito daquilo que nós estamos vendo. Não, foi feito da palavra, a palavra que fez. É criação de Deus. Então vou pular aqui, que fala de Abel aqui, né? De Enoque. Mas no versículo 6, diz assim, ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então tem que buscar. Aí essa busca aí, exatamente, você plantou lá o milho, a mandioca. Aí você, não é simplesmente você começou tudo isso, preparou o terreno, plantou. Aí você está sempre buscando essa mandioca, que ela não existe. Você olha e não vê nada ainda. Mas se você continuar, planta, aí ela já nasce ali um pezinho. Aí você vai capinando, vai ajeitando. Aí daqui a pouco tem a mandioca. Mesma coisa o milho. Então é exatamente, tem o galardão, tem a recompensa. E você está buscando. E nesse caso aqui eu tenho que buscar em quem? A salvação. Autor e consumador da fé. É em Deus. Então quanto mais eu busco nele, mais alimentado eu fico e eu garanto o meu galardão, minha recompensa, que é a minha vida eterna. E a Bíblia fala, o apóstolo Paulo, né? Ele fala do tribunal de Cristo, né? Que é onde vai ser distribuído os galardões, as recompensas. Então veja aí, mas nós nem olhamos para isso, nós olhamos para a nossa salvação. Se tiver lá nesse tribunal, tá bom. Ninguém vai ver o tamanho do galardão, como ele diz lá que tem as obras das pessoas que chegar nesse tribunal, vai ser julgada, né, pela verdade, né? A verdade vai ser julgada ali. Então, pela uma justiça de Deus, de maneira que os olhos do Senhor, como chama de fogo, que é uma justiça de Deus, ele vai bater nas obras que estão nas mãos dos santos e vai ser julgado dessa forma. Aquela que permanecer, então recebe galardão, né? Então o que é isso aí? É que tem gente, como ele diz, tem obras de ouro, de prata. Já falei dos vasos, né? A mesma coisa ele diz nos galardões, que é a obra de prata, de ouro, de prata, pedras preciosas, de feno e de palha, de capim e de palha. Então, essas palhas, ou o fogo batendo, vai desaparecer, mas no entanto essa pessoa já está salva, já está lá. Deu de se salvar, só não deu de receber galardão, mas o importante é salvar. Então entenda aqui que nós precisamos crer que ele existe, que é galardoador daqueles que buscam ele, né? E tem as recompensas, né? Então nós vamos já mais um pouco aqui. Vou aqui para o versículo 8, aqui fala de Noé, depois aqui do 6, né? Mas vou para o 8 aqui, que fala de Abraão. Pela fé, Abraão sendo chamado, obedeceu, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança.
e saiu sem saber para onde ia. Então veja aqui, saiu aí só porque acreditou. Aqui quando fala de Noé, fala que ele fez justiça ali porque acreditou em Deus, numa coisa que ninguém acreditava, construiu a arca, né? E salvou ele, a mulher e 3 filhas e 3 genros, ou seja, 3 filhos e 3 noras. Então, e aqui Abraão saiu pela fé, Abraão sendo chamado, obedeceu, né? Indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Então esse lugar qual é? É o céu, o reino do céu. Aqui Abraão era exatamente uma terra prometida, mas depois de 25 anos, Deus disse para ele que a descendência dele ia ser peregrina na terra. Então significa que nós aqui não tem terra permanente não tem cidade permanente, não tem bens permanentes não. Precisamos viver buscando em Deus esse controle, para nós nos controlar das nossas vaidades, da nossa avareza, da nossa ansiedade. O pior é a ansiedade, né? Você é ansioso, sempre querendo mais, querendo ir, ninguém sabe para onde. Porque não adianta, é fazer o que tem de fazer hoje. É isso aí. Porque no final acabou tudo. Agora, porque assim eu também vou parar, vou ser irresponsável? Não. Precisamos continuar trabalhando, fazendo a nossa parte, mas não olhando em primeiro lugar para a terra. Em primeiro lugar para o reino do céu. Acumular tesouro no céu, onde a traça e o ferrugem não rói, nenhum ladrão não mina e rouba. Então, nós precisamos olhar primeiro isso aqui, é o caso de Abraão. Ele, depois de 25 anos, Deus falou para ele que a descendência dele ia ser peregrina na terra, ainda ia ser escravizada por 400 anos. Ele era para desistir, então sendo assim eu vou voltar para a minha terra. Não, ele continuou, Deus separou ele de Ló, ali, e aí disse que aquela terra toda era dele, podia olhar a largura, o comprimento, tudo era dele. Mas só que a terra não é aqui, né? Abraão entendeu bem isso e continuou fazendo a parte dele na terra, né? Sabendo que o galardão é eterno, né? Então fazendo a vontade de Deus, os projetos de Deus para o homem, né? Aí ele diz aqui no versículo 9, pela fé habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Então, é uma promessa que, ainda que era natural, era sombra, apontava para espiritual. É uma promessa terrena que nos leva a entender que é assim que nós devemos acreditar para ter o reino do céu. Então todo o Velho Testamento apontava para isso, né? No natural apontando para o espiritual. É tanto que Jesus, quando ele começou a pregar, que ele encontrou-se com a mulher samaritana, ele disse que a partir dali era em espírito e em verdade. Não era negócio de carneirinha, herança da Canaã ali, que era prometida a terra que mana leite e mel. Não. Já é uma Canaã celestial, uma Jerusalém celestial. Então foi apontando, mas essa aqui era sombra, apontando, né? Morando em cabanas, né? Nunca teve uma coisa fixa ali. Aí veja que ele acreditou e entendeu, né?
Versículo 10. Porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o edifício, o artifício e construtor é Deus. O artifício e construtor é Deus. Então não é uma terra, não é uma cidade terrena. Volto a dizer, nós vivemos na terra, mas o nosso olho tem que estar. Não adianta eu fixar os olhos aqui, nas cidades daqui, na casa, naquilo que eu tenho, correndo atrás, se eu não olhar para a celestial. Eu cuidar da minha vida aqui, como diz Jesus, aquele que ama a sua vida, perder lá, mas aquele que perder a sua vida por amor de mim, ganhar lá. Não adianta eu cuidar da minha vida aqui e não cuidar da espiritual. Eu tenho que cuidar mais da espiritual do que essa aqui. Então, apontando tudo para lá. O que vale é espiritual, o que vale é a porvir. É o reino do céu, o que vale. Não é isso aqui. Então, aqui ele está dizendo, porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artifício e construtor é Deus. Então, ele que fez essa cidade, né? Não olhando para cá. Pela fé também, a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Então, 90 aninhos teve o Isaac, né? Então, pela fé, você vai vendo aqui que se faz necessário, vai falar de outros aqui, mas eu quero prosseguir aqui para você ir entendendo aqui. Já chegando aqui no versículo 17, pela fé, ofereceu a Abraão Isaque quando foi provado. Sim, aquele que recebera as promessas, ofereceu ao seu unigênito. Então, ou seja, como é que vai prosseguir se vai tirar o meu filho da promessa? Eu tenho uma promessa nele e vai tirar. Então, mas é pela fé. Ele ofereceu. Então, sendo-lhe dito, em Isaque será chamada a tua descendência. Considerou que Deus era poderoso para até dos mortos o ressuscitar. Então, por que ele foi oferecer Isaque? Porque ele confiava que Deus ia fazer alguma coisa. Se ele prometeu que de Isaque era a descendência dele, ia ser as promessas, como é que vai ser morto? Ele vai ressuscitar ou não vai deixar o matar? Alguma coisa vai acontecer. Então, aí você vai ver que isso necessita de fé, de confiança, né? Então vai falando aqui de Isaque, vai falando aqui de José, aqui o versículo 22. Pela fé, José, próximo da morte, José já filho de Jacó, né? Lá que foi o governador do Egito, né? Pela fé, José já próximo da morte, fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca de seus ossos, né? Então veja aí acerca dos ossos dele, o que é? Quando você, certamente, José diz, certamente, que o nosso Deus o visitará. Vai visitar vocês. E quando vocês saírem daqui, levam meus ossos daqui, desse lugar. Então foi isso que ele disse,
Pela fé, acreditando. Porque às vezes as pessoas só querem fazer as coisas pensando nessa vida, no sentido de colher aqui mesmo. Aí a razão toda do trabalho é para se cumprir aqui, para você ver esse resultado. Com Deus não é bem assim, não. Né? Esse dia mesmo a gente está estudando aí sobre o livro de Ruth e de Esther. Aí Ruth ia saber, quando ela morreu mesmo, ela sabia da obra que Deus fez na vida dela, ou através da vida dela. Porque ela morreu muitos anos antes de Davi ser rei. E veio dela. E de Davi veio Jesus. Como homem, carnalmente falando, ele veio da descendência de Davi. Então ela entrou na genealogia de Cristo, do Salvador da humanidade. Ela sabia disso, morreu sem saber, mas fez a parte dela. Então a gente tem que entender esse lado aqui. Abraão fez tudo isso aqui, acreditou, o próprio Deus disse, olha, tu serás pai de grandes nações. Mas ele esperou vivo para ver essas nações? Não. Mas ele acreditou, fez a parte dele. Falou agora, o único filho, que era para continuar essa descendência, Deus pediu para matar, ele ia matar mesmo. Oferecer para Deus. E Deus disse, não, Abraão, não toca no moço, porque agora eu sei que tu me amas de verdade, confia em mim. É isso aí, confiança, irmão, na palavra, saber que existe uma promessa, Deus vai fazer alguma coisa, foi Ele que prometeu. Então nós precisamos ter essa confiança no Senhor, fazer a nossa parte, mesmo sem saber o que Deus vai fazer depois de nós, com isso que nós fizemos, com essa obra, que é o caso de José aqui. Ele diz, olha, certamente o Senhor visitará vocês, o nosso povo. Vai tirar o povo daqui, porque ele já sabia dessa história, era 400 anos. 430 anos tinham dito já para Abraão, que era o avô dele, ou seja, é o bisavô. Né? Então ele sabia disso, que eu sei hoje. Quer dizer, então ele sabia disso, dessa promessa, e já estava se completando ali, ia se completar uma hora. Né? Talvez estava meio longe ainda, mas ia se completar. E ele disse, leva meus ossos desse lugar. Né? Então, pela fé. E ele fez a parte dele. Prossegue o projeto de Deus nas outras pessoas. Então você que está vivendo hoje, o que Deus está fazendo através de você? O que Deus está concluindo e formando uma base para prosseguir com o projeto dele na terra de salvação, que é o reino do céu se movendo na terra, que é aí essa edificação do corpo de Cristo, que é uma construção da igreja de Cristo, que é isso, salvação de alma, vai chegando um número de salvo, como ele mesmo disse para Abraão, que era como a areia da praia, é como as estrelas do céu, era a descendência dele. Quando ele foi se reclamar para Deus que não tinha nenhum filho, ele disse, não, a tua descendência vai ser como, sai aqui, dá uma olhada se tu conta as estrelas, pode contar? Não, assim é a tua descendência. Quer dizer, mas ele viu isso tudo? Não, quase ele mata o único que nasceu, só um dele. Deus pediu, ele disse, meu Deus, é agora? O único, só um. Para essa areia da praia, para esse tanto de estrela aqui. Então, mas acreditou. Então será que você está acreditando ou você quer colher tudo isso, ver tudo isso?
Não, precisa fazer a parte. Nós estamos aqui num programa desse aqui, fazendo nossa parte. Quer dizer, eu morri hoje. Eu fiz. Se eu não fizer hoje, eu morrer hoje. Não fiz. Então é preciso fazer aquilo que Deus tem para hoje. Amanhã deixa eu ver o que Deus tem. E que vai prosseguir aí. A obra de Deus vai prosseguir. Se você não quer, ele levanta outro. Não presumais de vós mesmos, temos por pai Abraão, porque Deus pode fazer dessas pedras filhos a Abraão. Então você não se coloca com biquinho achando que Deus depende de você, não depende não. Mas Ele quer salvar você. E Ele quer salvar através de você. Agora você não quer, faz o quê? Levanta o outro. Então não tem como. Aí Isaías disse exatamente isso. Se Deus não tivesse nos deixado remanescente, nós seríamos como Sodoma e Gomorra, que tinha se acabado tudo. Que foi queimado ali, né? Mas ele deixa os rabiscos, não tem como. Se você não quer, outro quer. Tem um doido aí que quer Jesus e se salva. Então veja aqui, depois de José, pela fé, José, próximo da morte, fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca dos seus ossos. Versículo 24. Pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. O rei veio matar os meninos tudinho, eles esconderam, né? Um tipo de Cristo também, que com Cristo foi assim, né? Então veja aqui, versículo 24. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Não quis as riquezas do Egito, como ele vai dizer no 25, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que, por um pouco de tempo, ter o gozo do pecado. Andar, tinha tudo. Era neto do faraó, do Egito. Mas ele rejeitou, ficou com o povo de Deus. Versículo 26. Tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo, o sofrimento. Né? Na terra como peregrino, como quem não tem nada mesmo, que não tem mesmo, né? O vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. A pessoa tu comparar 100 anos dentro da maior riqueza do mundo, aí depois você sofrer eternamente no lago de fogo. Então você tem que pensar isso aqui. Porque aqui você pode padecer com Cristo, que é também não fazendo o que tu quer, não cumprindo com as tuas vaidades, com as tuas vontades, fazendo a vontade do Senhor, e você escapar da morte eterna, viver com Cristo para sempre. Você comparar um instante que a gente sente a presença de Deus é a coisa mais linda que um homem pode sentir e ver. Imagina você eternamente com Deus, a alegria que é, e mesmo com Ele presente. Que você só sentir a glória dele, você já não se segura em pé, imagina. E o gozo, não é? Não se segura em pé com dores ou tristeza, não, pelo contrário, é de tanta alegria, né? Então, versículo 27, pela fé, deixou o Egito, não temendo a ira do rei. Isso aqui está falando de Moisésão, né? Temendo a ira do rei. Porque ficou firme como vendo o invisível. É isso aí.
pela fé, celebrou a Páscoa e a expersão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos lhes não tocasse. Isso aqui é a primeira Páscoa, a saída do povo de Israel ali do Egito, né? Então, a expressão do sangue ali do Cordeiro, que depois, apontando para Jesus, que é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Com o seu sangue ele nos lava, todos da terra, todo aquele que o buscam, todo aquele que acredita, ele lava com o seu sangue, né? Aí o Hebreus aqui, nesse mesmo capítulo 10 aqui, né, o versículo 19 e 20, tendo, irmãos, a ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, né? Aí o versículo 20, é o 19 esse, versículo 20. Pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou. Pelo véu, isto é, pela sua carne. Então veja aí, né? Aí pela fé, passar o mar vermelho, como por terra seca. Só na poeira. O que, entendendo, os egípcios se afogaram, né? Ou seja, intentando, né? Não é entendendo, não é intentando os egípcios. Ou seja, eles tentaram também passar o mar vermelho e se afogaram, né? Então veja aí que pela fé tudo isso aí, o escritor aos Hebreus ele fala aqui, pela fé caíram os muros de Jericó, sendo rodeado durante 7 dias. Versículo 31. Pela fé, Raabe, a meretriz, não recebeu, ela escondeu os espias que vieram dali de Josué, e assim ela escapou. A meretriz não recebeu com os incrédulos, né? Então ela fez diferente, né? Versículo 32. E que mais direi? É uma pergunta. Faltar-me-ia o tempo contando de Gideão, de Baraque, e de Simeão, e de Jefité, e de Davi, e de Samuel, e dos profetas. Então aqui só para fechar, que acabou o nosso tempo, mas veja aqui. Faltar-me-ia tempo. O escritor aos Hebreus está dizendo aqui, se fosse falar de todas essas pessoas que tiveram fé, aí ele vai falando de mulheres aqui que receberam seus mortos, né, pela fé. O que é isso aí? O filho da viúva de Naim, um exemplo. Aí, quando a viúva lá da época de Eliseu, o filhozinho morreu, Eliseu veio, ressuscitou. Então, recebeu seus mortos de volta. Agora, bora comer feijão junto de novo, né? Então é assim, precisamos ter fé, acreditar e prosseguir a obra, fazendo aquilo que o Senhor Jesus nos manda fazer. Tendo a fé para enfrentar aquilo que você não consegue compreender no sentido natural, mas acreditando nas palavras do Senhor. E isso você vai recebendo a palavra, entendendo, e ninguém vai te enganar porque você conhece a palavra. Você entende as promessas que tem para você. E você confia nisso e o Senhor é contigo. Que Deus abençoe. Vamos orar. Santo e maravilhoso Deus, obrigado, Jesus, por tudo, pela tua palavra, pela oportunidade que o Senhor tem nos dado de estar aqui, mais uma vez, buscando em Ti a confiança, o entendimento, a sabedoria, a fé, a esperança. Meu Deus do céu, abençoa cada um que está nos ouvindo, ser com Ele, as pessoas que estão nos assistindo também.
Que Deus, o Senhor venha dar confiança, fé e esperança a cada um. Dar saúde, dar vigor, prosperidade a cada um. No nome de Jesus, meu Deus, nós pedimos. E já por fé, meu Senhor, nós te agradecemos no teu nome, Jesus. Amém. Graças a Deus, Deus abençoe sua vida. No nome de Jesus. Amém.